Hoje à noite nós temos o dileto privilégio, a grande honra de ter conosco o pastor Pascoal Piragini Júnior. Pastor Piragini, conhecidíssimo de nossa denominação, pastor da maior igreja batista do Brasil. Ele tem uma membresia de 17.500 membros, aproximadamente isso, né? 17.500 membros na igreja, lá na PIB de Curitiba. A nossa igreja já teve a oportunidade de fazer um estágio lá, aprendendo um pouquinho com o pastor Piragini e o seu ministério tão abençoador. Eu estava recordando que o pastor Piragini foi meu chefe entre 2011 e 2013, quando ele foi presidente da nossa convenção, Convenção Batista Brasileira, a CBB. Pastor Piragini é doutor em teologia, tem vários títulos, mas acima de tudo é um servo do Senhor, príncipe que o Senhor tem levantado nesta nação. A igreja dele tem tido uma enorme influência ali no Paraná, grande influência naquele estado, naquela cidade, e nós louvamos a Deus, estamos honrados com a sua presença aqui hoje à noite. Queria chamá-lo, queria que o irmão me desse o privilégio de apresentá-lo ao Senhor. Me permita colocá-lo no altar do Senhor. Pai querido, que as palavras da boca do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. O povo de Deus apoiando a uma voz diz: amém. Fique à vontade, querido. Primeiro, boa noite a todos. É uma alegria voltar aqui depois de vários anos, que a gente pode rever aqui, né? E tem muita gente de vocês lá no meio do meu povo, né? E a gente tem lá muita gente dessa igreja que tem feito ministério com a gente. Tá lá a Thalita, né? Tá lá o Samuel, tá lá a Carminha, que está se recuperando de uma enfermidade. Eu sei que muitos de vocês têm orado por ela, carece das orações ainda, não está tão bem, mas está recuperando, louvado seja Deus, não é? Está lá o Adoniran, que eu não sei se foi dessa igreja, mas é do estado do Paraná, do Pará, né? Ele está no Paraná agora, e tem muita gente. Está o Moisés, né, que é conhecido aqui, não é? E ele me ajuda hoje a fazer um dos programas que a gente tem lá, que é o Face a Face. Ele é meu produtor lá, me ajuda nessa área toda, é uma bênção. Tanta gente boa que veio do Pará, muito obrigado, viu? Vocês estão cedendo aquela prata aqui da casa, que é maravilhosa e tem sido bênção lá entre nós. Queria meditar na palavra de Deus com os irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 5, e eu queria fazer a leitura desse texto, e eu queria que, se fosse possível, você deixasse a sua mente devagar nessas palavras, da seguinte maneira: imagina a cena. Isso aqui é uma visão. A palavra de Deus nos diz que o apóstolo João, ele recebeu do Senhor uma visão, e ele está colocando em palavras o que ele estava vendo. Então vamos fazer um exercício mental. Enquanto a gente lê as palavras, você tenta imaginar a visão que ele estava tendo. Tá? Sempre é muito pobre, não é? A gente tentar colocar em palavras o que a gente viu. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma descrição, né? Descrever as coisas. Eu me lembro que na escola, muitos anos atrás, quando a gente aprendia a fazer redação, nem sei se tem esse negócio hoje, né, de aprender a fazer descrição. Aí ele mostrava uma imagem e você tinha que começar a escrever tudo que você estava vendo naquela imagem. O exercício chato. Eu me lembro disso, né? A gente tinha que fazer aquilo. Mas eu acho que foi isso que aconteceu com o apóstolo João. Ele tinha que dizer para a gente o que ele tinha visto. E Deus, na sua sabedoria, ao mostrar as coisas que estão no Apocalipse, preferiam não fazer um ditado, porque havia coisas que não existiam palavras que João conhecesse, e ele então teve que descrever o que ele via com as palavras do seu tempo.
E é isso que está acontecendo aqui nesse texto. Então vamos ler a palavra de Deus e você faz o exercício junto comigo aqui. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que for morto, de receber o poder e a riqueza, e sabedoria e força, honra e glória e louvor. E então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Louvado seja Deus. Talvez seja difícil a gente entender todos os símbolos que estão aqui nesse capítulo do Apocalipse, mas dá para a gente fazer um resumo muito simples. Estava o séquito do Senhor, o trono do Deus Todo-Poderoso, e assentado no trono o Deus Todo-Poderoso. Essa é a imagem que está aqui. E o livro da história da humanidade estava na mão do Deus Todo-Poderoso. O livro dos destinos, o livro do juízo final, o livro da salvação, o livro da história, estava na mão direita do Todo-Poderoso. É isso que está colocado aqui. E aí, esses anciãos, esses seres viventes, que representam tanto aquilo que Deus criou e que está lá no séquito do seu céu, que talvez a gente não saiba descrever com todos os detalhes, e todos aqueles anciãos que representam tanto o Antigo Testamento e as suas tribos, quanto os 12 apóstolos, representando a igreja do Senhor de todas as épocas, estavam ali vivendo um drama. Quem é digno de abrir os selos da história? Quem é digno de abrir os selos dos destinos? E aquele é um impasse, eu não sei explicar, mas essa é a cena. E a ideia é que o apóstolo João talvez não tivesse entendido todos os detalhes dessa cena, mas o ambiente daquela cena estava fortemente batendo no seu coração. Ele sabia que havia um drama, ele talvez não entendesse todos os detalhes, mas havia um drama, algo tremendo que estava acontecendo, tanto
que ao olhar a cena, ele começa a chorar. É isso que está descrito aqui. E ele começa a chorar. Eu não sei se você já foi num lugar que você não está entendendo muito bem o que está acontecendo, você não sabe exatamente todos os detalhes, mas você sente o ambiente. E quando você sente o ambiente, você começa a chorar. Recentemente eu vivi isso, mais ou menos um ano atrás, quando a minha esposa faleceu. Eu fui ao hospital, levá-la ao hospital, e a ambulância chegou e começaram a tratá-la, e eu fiquei na sala de espera, lá na frente do hospital, e tinha um grupo da nossa igreja fazendo visitação naquele dia, naquele hospital, e eles estavam lá, um grupo grande da igreja, visitando lá os leitos, mas eles estavam do lado de fora, e eu estava dentro ali, naquela sala de espera, e eles passaram pelo lado de fora, é uma janela muito grande, escura, e eu falei assim, tomara que eles não me vejam. Eu tenho que confessar para vocês, tomara que eles não me vejam, porque aqui eu estou me vendo na maior fragilidade possível, e de repente alguém lá vê, é o pastor que está lá, e aí entra todo mundo, e eles começam a entrar cantando uma canção maravilhosa, mas que naquela hora estava me matando, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Eu falei, misericórdia, agora já foi. Eu não sabia explicar nada, mas o meu coração estava em angústia, eu estava chorando. Eu acho que foi assim, João não entendeu muito do que estava acontecendo, mas ele sentiu que algo que fazia parte do drama estava acontecendo. E aí começa a desenrolar essa história. E a pergunta é, quem é digno de abrir o livro e os seus 7 selos? E quando ele está chorando, um anjo forte aparece e diz assim, tem alguém que é digno de abrir esse livro e os 7 selos. E nessa noite eu queria falar para você sobre aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse texto vai nos explicar por que Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu queria parar aqui para pensar, por que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor? E a primeira resposta a essa pergunta aparece no versículo 9, que a gente está aqui lendo, e diz assim, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, povo e nação. Jesus é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, não só porque Ele tem o livro da história na mão, não somente porque Ele é capaz, poderoso para abrir os selos que estavam lacrados, mas porque Ele tomou o meu e o seu lugar na cruz do Calvário. E é isso que está dizendo aqui a palavra. Nenhum homem podia se apresentar diante de Deus. Eu estava lendo agora há pouco o livro de Jó, no capítulo 14, a partir do verso 15, e tem uma expressão no livro de Jó tão forte, né, que dá para arrepiar, gente. Ele diz assim, fala que da santidade de Deus, e diz que Deus é tão santo, tão puro, que nem os anjos do céu são puros o suficiente para Ele, e que nem os lugares celestiais são puros o suficiente para Ele. Está lá escrito no livro de Jó. Eu estava dizendo, Senhor, como é que pode ser isso? Que coisa estranha, mas essa é a grandeza e a santidade de Deus. E um dia Deus olhou para a gente, olhou para mim, para você, e eu não sei como é que você se vê, mas eu sei quem eu sou. Eu sou pecador. Mas o senhor não é pastor? Sou, mas um pastor pecador. É verdade, porque a Bíblia diz que não tem ninguém na face da terra que não seja pecador.
E como é que a gente podia entrar à presença de Deus? E se aqueles selos fossem rompidos de repente, e os destinos da humanidade com o seu pecado fossem simplesmente decretados? Eu estava perdido. E a Bíblia diz exatamente isso, eu estava perdido nos meus delitos e pecados. E aí, o Senhor Jesus vem para abrir os selos, para revelar os destinos da humanidade, mas primeiro, Ele prepara o caminho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há alguma coisa tremenda de Deus. Se a gente olhar para o céu, talvez haja dentro de nós um senso profundo de indignidade. E esse senso é justo, porém vem a graça de Deus sobre a nossa vida para fazer diferença. Alguns anos atrás, eu estava evangelizando um senhor que estava condenado na cadeia. E comecei a falar do amor de Deus, daquilo que Jesus faz pela nossa vida. E aquele homem disse assim: pastor, o que o senhor está falando é muito bonito, mas não serve para mim. Eu perguntei: por que não serve para você? E ele disse assim para mim: porque eu já matei uma pessoa, e porque eu matei essa pessoa, eu estou aqui, e essa pessoa nunca vai voltar a viver, e eu não tenho como reparar o meu dano. E eu disse para ele assim: sabe, você não entendeu, ninguém tem como reparar o seu dano, porque aquilo que a gente faz, não dá para voltar atrás, não importa se é grande ou pequeno, o que a gente faz não dá para voltar atrás, já foi. Se você magoou alguém, o máximo que você pode fazer é pedir perdão. Mas mesmo assim, se a pessoa não lhe oferecer perdão, você não consegue voltar atrás e resolver o coração da pessoa. E é por isso que tem tanta gente machucada nessa vida, porque perdão na verdade é pagar o preço de outro que você não deve, não tem outro jeito. Mas o Senhor Jesus veio para que Ele pagasse o meu preço e o seu preço, para que a gente pudesse ser transformado e salvo. Eu me lembro de uma jovem que tinha estudado comigo na escola, no 2º grau, chamava 2º grau naquele tempo, eu acho que hoje, como é que chama? Ensino médio. Tem mais gente velha aqui que sabe que é 2º grau. Essa menina caminhou com a gente lá na escola, e naquele tempo eu tinha um grupo de oração dentro da classe da escola, e ela era uma das pessoas que participava desse grupo de oração, e a gente evangelizou aquela moça, e muitos anos se passaram, e eu não tinha visto mais essa jovem, alguns anos, não muitos, mas alguns anos tinham se passado, eu tinha feito faculdade, assim por diante, já era pastor, e um dia encontro essa moça na rua, e quando encontro, então saúdo, né, faço festa, alegre, e faço uma pergunta para ela, e digo assim: como é que você e Deus estão? E ela baixou a cabeça e começou a chorar. E eu perguntei para ela assim: quer falar sobre o que está doendo? Ela disse: não. Mas podemos falar um dia? Ela disse: sim. E aí marquei um horário com ela para a gente conversar. Nós marcamos aquele encontro, fomos conversar, ela foi ao meu gabinete lá na igreja, e começamos a conversar, e eu perguntei para ela: o que está acontecendo? E ela disse para mim assim: Pascoal, aquela hora que você me encontrou, eu tinha acabado de sair de uma clínica de aborto, e eu tinha cometido o 3º aborto. E aquela hora você me encontra na rua e me pergunta como eu e Deus estamos? Pior situação que tem. Não tem nada. Acabou. Não tem lugar para mim. Foi interessante porque eu comecei a lembrá-la aquilo que a gente tinha estudado, da palavra de Deus,
da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele veio fazer, por que Ele é digno da nossa adoração, porque tem coisas que a gente não consegue voltar atrás para resolver, porque pecado é desgraça, pecado é morte, pecado é confusão, mas louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que esse texto está dizendo. E eu me lembro que eu tinha que explicar isso para ela, e então ela passou por algumas fases. Foi tão bonito aquilo que Deus fez na vida dela. Na primeira fase, ela entendeu a graça, e ela disse: tá bom, então Jesus me perdoa, e ela então assumiu o seu compromisso com Jesus. Mas ela dizia para mim: então eu nunca mais vou me casar, porque eu não sou digna de me casar. E eu disse: filha, eu vou fazer o seu casamento. E ela disse para mim assim: então eu nunca mais vou poder ter filhos. Eu disse: eu vou apresentar pelo menos 3, um para cada um que você abortou, porque Deus é tremendo. E eu fiz o casamento dessa moça e apresentei os 3 filhos dela. Jesus é digno de louvor e adoração. Quando ele fala de perdão de pecado, ele não está falando de uma coisa lá longe, distante, não. Está falando de alguma coisa que está acontecendo na tua vida. Na tua vida. Que você não tem controle, que você não tem como voltar atrás, nem diante de Deus e nem diante das pessoas. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é digno da minha adoração, porque Ele está fazendo isso na minha vida. Eu não conheço a tua história, mas eu conheço a minha. E eu sei quantas vezes a misericórdia de Deus veio sobre mim e veio de novo. E a cada manhã, diz a Bíblia, a misericórdia de Deus se renova na nossa vida. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu imagino João quando começou a ver o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo ressuscitado, com o livro da história e com seus selos, e todo mundo louvando, o céu louvando e dizendo: digno é o Cordeiro de romper esses selos, porque Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Porque Ele é digno. Segunda resposta desse texto, versículo 8: logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Sabe por que Jesus é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração? Porque além de ter me perdoado, além de ter me lavado com seu sangue, além de continuar tratando a minha vida, porque eu ainda continuo pecador. Olha para a tua direita e para a tua esquerda, e diz para a pessoa que está do teu lado: tu é pecador. É verdade. Agora você que ouviu, fala para ele: você também. Não é verdade? Mas cada dia Jesus está fazendo uma obra na minha vida e na sua vida, porque Ele não apenas perdoa, mas Ele transforma, e Ele começa a trabalhar mudança na nossa vida, pelo poder do seu Espírito Santo. Ele trabalha mudança. Mas essa segunda razão porque Jesus é digno da adoração, é porque Ele é o único mediador das nossas orações ao Pai. A Bíblia diz que enquanto nós estávamos sem a ação de Jesus nessa redenção santa, os nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus, e Deus não podia nos abençoar. E quando nós orávamos, as orações não chegavam à presença do Pai. Isso é sério demais.
mas porque Jesus morreu e ressuscitou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia também diz que Ele é aquele nosso sumo sacerdote que conhece as nossas dores, e Ele está assentado ao lado do trono do Pai e media as nossas orações. E a Bíblia vai dizer ainda mais, que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É isso que está na palavra. E é por isso que agora o apóstolo Paulo vai dizer assim: tem mais, você acha que é pouco? Então eu vou te dizer porque ele é digno da nossa adoração. Porque agora ele não apenas abriu a sala do trono para a gente entrar com ousadia na presença de Deus, como está lá em Hebreus 4,16, mas ele diz assim: vocês vão se assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Gente, que coisa linda! Eu gosto de ler a Bíblia pensando na cena, tá? Então me permita, não está na Bíblia, está na minha cabeça. Eu vou falar o que está na minha cabeça. Você pode descontar, tá? Porque é da minha cabeça. Mas a Bíblia fala que a gente pode se assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí eu me lembro de uma cena quando eu era criança. Quando eu era criança, meu pai chegava do trabalho, a coisa que eu mais gostava de fazer, tinha uma poltrona que meu pai sentava, eu era garotinho, e eu gostava de ver meu pai sentado naquela cadeira, e eu vinha correndo e pulava no colo dele, e aí meu pai me colocava assim naquele braço da poltrona, que era um braço grande, e eu sentava ali e começava a contar as minhas histórias, o que tinha acontecido na escola, e assim por diante. Cada vez que eu leio esse texto, imagino essa cena. Falei que estava na minha cabeça, né? Que Jesus diz assim: vem cá, meu filho, vem aqui, senta no colo do Todo-Poderoso, porque eu estou te colocando para sentar nos lugares celestiais, através de mim. E aí a gente vai lá e abre o coração diante de Deus, e fala das coisas que estão dentro da nossa alma, e a gente chora na presença de Deus, a gente pede discernimento, a gente pede revelação da sua vontade. E esse Deus Todo-Poderoso, como o Pai que me ama, como o meu pai fazia, ouve as nossas histórias, ensina-nos o que fazer, mas só com uma diferença: Ele é o Todo-Poderoso, e poder de Deus vem sobre a nossa vida. Eu só consigo fazer isso porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é digno da minha adoração, porque Ele abriu esse caminho, e por isso que a Bíblia vai dizer que ninguém vai ao Pai, senão através de Jesus. Só o Cordeiro de Deus pode nos conduzir à presença do que está sentado no trono. Por isso Jesus é digno da adoração. E a cena que está aqui é que vinham harpas representando louvor entre a igreja do Velho Testamento e do Novo, que se apresentava para adorar a Deus ali nessa figura que está aqui, mas vinha também incenso. E o incenso, ele diz, das orações dos santos. Esses santos aqui são todos aqueles que um dia ouviram a voz do Evangelho e decidiram dedicar a sua vida, porque a palavra santo quer dizer separado para Deus, e por isso a gente pode se apresentar a Ele, santificados pelo Cordeiro, porque não tem ser humano que consiga se santificar sozinho. Ele é digno da minha adoração. Como Deus é bom! Como Deus é bom! Como eu tenho aprendido na minha vida o poder da oração. Como Deus responde orações, como Ele faz milagres, como coisas extraordinárias acontecem. Se eu tivesse tempo, eu contaria umas 10 histórias aqui para você, mas não tenho, que vai ter ceia daqui a pouco, e vocês daqui a pouco me mandam embora. Mas eu posso dizer para você de algumas, bem infantis, porque às vezes a gente faz oração bem infantil, não é verdade? Bem infantil.
Mas Deus conhece o nosso coração e responde a oração até infantil. Porque Ele é Pai. E Ele diz: senta aqui, do meu lado. Quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu fiz uma descoberta tão grande, que Deus é poderoso, que Ele fala, que Ele se manifesta. Eu fui criado num lar evangélico, fui educado, minha bisavó foi a primeira a se converter, uma italiana que aceitou Jesus. Meu bisavô disse para ela: se você voltar na igreja, eu vou te dar uma surra. E eu não estou brincando não, ele chegou, ela foi na igreja, voltou, meu bisavô tirou a cinta e deu uma surra nela. E disse para ela: toda vez que você voltar nessa igreja dos crentes, você vai apanhar. Mas todo domingo ela ia para lá e voltava, pronta para apanhar, porque Jesus era o Senhor da vida dela. E por causa dela, minha avó se converteu, por causa deles, meus pais se converteram, e assim foi. E eu cheguei lá, mas eu, criado no Evangelho, não conhecia esse Jesus tão tremendo, que fala, que ensina, que se revela. Mas um dia, orando, eu recebi Jesus. Eu entendi que Ele podia falar, que isso não era uma doutrina dos meus pais, que não era uma herança de família, que não era uma maneira turrona italiana de uma senhora mudar de religião. E de repente eu descobri que Jesus fala com a gente, toca o nosso coração. E eu fiquei tão empolgado com isso, que eu queria falar de Jesus para todo mundo. E comecei a falar na escola. E eu fiquei pensando: como é que eu posso falar de Jesus na escola? Eu não tenho a mínima ideia, mas eu só posso falar que Jesus fala, que Jesus faz coisas extraordinárias, e contar a minha história. Eu tinha um melhor amigo, e um dia eu chego na escola com uma Bíblia, botei em cima da minha carteira. O meu melhor amigo olhou e falou: rapaz, o que é isso? Eu falei: é uma Bíblia. E ele falou: por que você está trazendo a Bíblia na escola, rapaz? Por quê? Eu falei: porque eu fiz uma descoberta tão grande. Deus é poderoso, Ele fala, Ele fez isso, Ele faz aquilo. E eu comecei a dar meu testemunho. E ele virou para mim e falou assim: onde está isso na Bíblia? E aí ele me pegou. Eu não sabia não. Falei: rapaz, sabe que eu não sei? Mas não tem problema, Deus sabe. Então nós vamos pedir para Ele agora, para mostrar onde está na Bíblia. Eu vou abrir a Bíblia e vai cair nesse lugar. Ele olhou para mim e falou: sério? Eu falei: sério. E eu falei: Jesus, eu não sei onde está na Bíblia a conversão de Paulo, mas o Senhor sabe, então o Senhor mostra para ele onde está, porque ele quer ver. Então, por favor, mostra. E eu peguei a minha Bíblia e abri. Senhor, tenha misericórdia. Deus ouve até a oração de criança, infantil. Mas adivinha onde caiu? Na conversão de Paulo. E naquele dia, aquele meu melhor amigo se converteu, porque ele creu que Jesus ouve e responde orações. Jesus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, porque Ele media as orações, até de gente que nem eu, louca. Eu não sei se eu faria essa mesma oração hoje, tá? Mas eu sei que aquele menino que falava lá, Deus conheceu a sinceridade dele e ouviu aquela oração. Ele é digno, porque diante do trono de Deus sobem os louvores, como a gente ouviu aqui, as harpas que estão tocando, mediadas por Jesus, mas sobe o incenso das orações, e coisas tremendas da graça começam a acontecer, não porque a gente é poderoso, porque não é poderoso quem ora, poderoso é aquele que responde a oração, e a gente vai simplesmente olhar para Ele e dizer: tenha misericórdia de mim. Terceira coisa, porque Jesus é digno, verso 10, e diz assim: e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, porque só Ele tem poder para fazer da gente reino e sacerdotes.
Sabe, eu acho tremendo isso, porque o Senhor não se contenta em apenas ser o mediador, não ser apenas aquele que transforma o nosso coração e perdoa os nossos pecados, mas Ele de repente diz: eu quero fazer você parte do reino. E talvez você não entenda o que significa fazer parte do reino de Deus. E Jesus colocou isso numa frase muito simples, lá no Evangelho de Lucas. E lá no Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: o Senhor decidiu dar a vocês o seu reino. Sabe o que significa fazer parte do reino de Deus? O Pai, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, dos universos todos que existem, de todos os seres viventes, dos anjos, de tudo, Ele disse assim: eu amo tanto você, eu, cada um de nós, que eu decidi dar para vocês o meu reino. Às vezes a gente imagina que Deus está colocando a gente no reino só como súditos, mas Ele está dizendo: não, você não entendeu, você é meu filho amado, eu estou dando para você o meu reino, e agora vocês vão reinar comigo sobre toda a criação. A Bíblia diz que Deus vai ter que um dia fazer um novo céu e uma nova terra, porque nós vamos dar conta de destruir tudo isso aqui. E não preciso provar isso para você. A própria ciência diz que a gente está fazendo isso. Estou errado? É verdade. Mas o Senhor decidiu pegar tudo isso que Ele vai fazer de novo e dizer: você é meu herdeiro de todas essas coisas. E mais, nós não apenas vamos fazer parte do seu reino, mas Ele nos deu o privilégio de ser sacerdotes para a sua glória. Está entendendo? Quando o Senhor entra dentro do nosso coração e Ele começa a fazer essa revolução dentro da gente, Ele vai dizer assim: sabe, não tem mais nenhum intermediário entre você e eu, Jesus Cristo é o único. Você não precisa nem de um pastor. O pastor vai perder o emprego, viu? Cuidado. Por quê? Porque eu vou cuidar das minhas ovelhas. Você pode ter irmãos mais velhos. O que eu sou, o que cada um nós somos irmãos. Mas somos irmãos, quem sabe que tem um pouquinho mais de experiência. Só isso. Mas o canal está direto ligado com Ele. E sabe o que Ele faz? Ele diz assim: agora você vai ser meu instrumento, e eu vou te usar para abençoar essa terra, e por onde você passar, você pode deixar minha marca de bênção, porque eu constituí você, não só os pastores, não só os missionários, não só aqueles que têm dedicação exclusiva, mas você como sacerdote do rei. E aí a gente ora por pessoas, às vezes até oração infantil, e Deus ouve. E a gente abençoa pessoas, e as pessoas chegam lá e dizem assim: foi Deus que mandou você. E você diz assim: será que foi? Então saiba, o Espírito Santo às vezes nos empurra em alguns lugares e situações que a gente nem imagina, mas quando a gente chega lá, pode ter certeza, o Senhor vai deixar claro para aquele que recebeu que Deus estava agindo através de você, porque Ele nos fez sacerdotes do seu reino. Jesus é digno de toda a adoração, porque Ele está fazendo essa obra na minha vida e na sua vida. Daqui a pouquinho a gente vai celebrar a ceia do Senhor, o pastor Raiker vai nos dirigir daqui a pouquinho. E esse pão e esse vinho que estão aqui, eles simbolizam tudo isso que eu estou falando, que João viu. Eles simbolizam a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é obra de salvação,
que é obra de transformação, que é obra de vitória, que é obra de milagre na vida da gente. Gente, eu já vi tanto milagre acontecer. Eu creio em milagres, porque eu já vi tanto milagre acontecer. Eu me lembro uma vez que estava numa casa para dirigir um culto e teve um movimento estranho. E eram os filhos daquele casal, né? Só estava a esposa naquela reunião, o marido não estava. E o marido chegou bêbado em casa. Seu Mário Moraes, me lembro. E aí então a família envergonhada correu, puxou o pai que estava entrando pela porta da frente para entrar pela porta dos fundos, e enfiou o pai no quarto e trancou a porta. Literalmente. Eu só vi movimento para um lado, movimento para o outro. Eu falei, misericórdia. E o homem estava bravo. E eles diziam, fica quieto, não fala nada. Está tendo culto, não vai lá não, você vai atrapalhar. Eu escutava lá uns ecos. E o homem ficou lá no quarto dele. Jesus é tremendo. O homem estava bêbado, mas bêbado mesmo. Sabe aquele bêbado mesmo, né? E ali deitado na cama, ele começou a ouvir a palavra do Evangelho. E ele creu na mensagem do Evangelho. E naquela noite, deitado na cama, ele recebeu Jesus. E ele disse para Jesus, se o Senhor é poderoso, me livra da cachaça. Eu não consigo me livrar da cachaça. Me livra da cachaça. No dia seguinte, ele chega em casa no horário certo, não passou no bar. A mulher olhou para ele e falou, o que foi? Ele falou, eu assisti o culto lá da cama. E eu falei para Jesus me livrar da cachaça. A mulher olhou para ele e falou, já vi esse filme, vai beber amanhã. Passou o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, passaram-se anos e nunca mais aquele homem botou cachaça na boca, porque Jesus é poderoso. Eu tive o privilégio de ver esse homem sendo batizado, eu tive o privilégio de ser esse um homem líder da minha igreja, porque Jesus é tremendo. Eu podia contar para você tantas histórias, mas eu queria dizer só isso para você. Jesus é digno, porque Ele faz algo que ninguém mais pode fazer nessa terra, que é ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nessa noite eu queria orar com algumas pessoas, se você me permitir. Eu tenho aprendido na minha vida que Deus é digno de uma resposta. Não existe nada mais entojado no coração de um ser humano do que desprezo. Você já foi desprezado por alguém? Não é um sentimento horrível? Toda vez que o Senhor fala conosco e a gente não responde, esse é o sentimento que a gente gera no coração de Deus. O Senhor Jesus é digno de uma resposta. E nessa noite eu queria orar com algumas pessoas a quem o Espírito Santo está falando. Às vezes, a gente é criado num berço cristão, mas não conhece o poder de Deus. Eu fui criado num berço cristão e não conhecia o poder de Deus. Até o dia em que eu fui visitado por Ele e que Ele falou comigo. Tem gente que conhece a Bíblia de cor, mas está preso por pecados, que não consegue se libertar. E sabe, esses pecados são segredos, que às vezes ficam guardados dentro do coração ou dentro da casa. E a gente vem no culto, arrumadinho, bonitinho, de Bíblia na mão, mas só Deus sabe como você está escravizado pelo pecado. Às vezes,
a gente ouve a voz do Espírito e diz: Senhor, será que tudo isso é verdade? E aí o Senhor vai dizer: faz prova de mim, se você não vai ver a graça sobre a tua vida. Mas tem que dar o primeiro passo, ou às vezes o segundo, porque às vezes a gente sabe demais e acha que conhece tudo. Eu falava com uma jovem hoje de manhã, ela dizia exatamente isso. Eu disse assim: pastor, na hora que o senhor estava falando, eu pensei, eu já sei tudo isso, eu já conheço tudo isso, eu já ensinei tudo isso. Mas aí eu descobri que eu não estava vivendo tudo isso. E hoje eu pedi para o Senhor fazer alguma coisa nova na minha vida. E eu vim aqui em nome de Jesus para dizer para você: não importa quem você é, se você é pastor, diácono, sei lá o quê, mas hoje Jesus quer fazer algo novo na tua vida. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quer colocar você numa dimensão diferente. A dimensão da glória dele, do poder dele, da majestade dele, da intervenção dele, da libertação dele, da unção dele para você orar por pessoas. Não como quem ora por desencargo de consciência, mas como quem crê que Deus é poderoso para fazer algo extraordinário. E talvez o Senhor tenha te trazido hoje para fazer algo novo na tua vida. Mas eu vou pedir uma coisa muito difícil, e eu faço isso na minha igreja sempre. Quem já assistiu pregar sabe que é verdade, tá? Eu não fico com esse negócio, levanta a mão, ora aqui, faz. Eu não gosto desse negócio não. Eu gosto de olhar no olho da pessoa e dizer o negócio assim: eu vou chamar você aqui na frente porque eu vou orar por você. Porque esse negócio parece enrolação. Eu não gosto disso não, tá? E a minha palavra é a seguinte: se você hoje está ouvindo a voz do Espírito, a Bíblia diz: não endureça o seu coração. Está entendendo? E se você não é capaz de ouvir a voz do Espírito num templo, num momento de oração, não se engane. Você diz: não, eu vou fazer do meu jeito. Vai fazer do teu jeito, continua fazendo do teu jeito o resto da vida, não vai dar certo. Tem que tomar uma decisão de fazer as coisas do jeito de Jesus. E aí as coisas começam a acontecer na nossa vida. Talvez tenham famílias aqui que estejam quebradas, porque tem coisas que estão acontecendo dentro da casa que não são legais. Ninguém sabe, mas vocês sabem. E o Senhor está dizendo: eu quero mexer nessa estrutura toda que está quebrada aí. Eu vou fazer um milagre aí dentro. Eu vou fazer alguma coisa nova. Por quê? Porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando agora, você vai levantar do seu lugar, vem aqui à frente, porque eu quero orar por você. Uma oração de contrição, uma oração de entrega, uma oração de busca da graça de Deus. Então, se Jesus está falando, vai saindo do seu lugar. Tem gente aqui, lá da galeria também, vem, em nome de Jesus. Pode vir, todos aqueles que o Senhor está falando. Não luta no seu coração não, venha, venha. Hoje é dia de Deus fazer algo novo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aqui. Aquele que é digno de toda honra, glória e louvor, aquele a quem o Senhor deu todo o poder no céu e na terra, aquele que vai executar todos os juízos de Deus que estão naquele livro com os seus 7 selos, Ele está aqui entre nós e vai fazer algo extraordinário, porque Ele é Senhor da nossa vida, Ele é Senhor, e a gente vai deixar Ele fazer a obra dEle na nossa vida, e a gente vai pedir: Senhor, eu quero, e a gente vai pedir graça de Deus, graça de Deus. Lembra? Quem é poderoso? Aquele que ouve as orações. E nós vamos nos apresentar diante dele agora, porque ele é poderoso para tocar na nossa vida, tá? Filha, pastor, tem algum pastor aqui que possa orar com essa moça aqui, por favor? Pode ser? Pode orar com ela, tá? Isso, fica aí pertinho dela, tá? Não precisa vir na frente não, filha, fica aí onde você está mesmo, do jeitinho que você está, tá? Alguém põe a mão na cabeça dela e começa a orar por ela agora, pedir misericórdia de Deus, bênção, restauração da saúde, pede para Deus. Eu não tenho poder de fazer isso não, viu, filha?
Ninguém aqui tem poder, só Jesus tem, mas Ele vai tocar a tua vida aqui hoje, porque Ele é Senhor da tua vida, e vai fazer algo novo na tua vida, tá? Eu não sei o que está acontecendo aí no teu coração, na tua alma, mas coloca diante de Deus, coloca a luta que você está vivendo, coloca a batalha da tua alma, coloca o teu coração, a tua dor, o teu sentimento, coloca diante do Senhor, porque Ele é poderoso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e intervém. Crê nisso? Então vamos orar agora ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, que nós estamos aqui. Ó Pai, tem gente aqui na tua presença em lágrimas, Senhor. E como eu gostaria de ter poder em mim mesmo para mudar situações. Mas eu quero confessar diante dos homens, diante do Senhor, diante das pessoas que estão aqui, até dos anjos, que eu não tenho poder em mim mesmo, mas todo o poder no céu e na terra está nas mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós estamos clamando: Jesus, nosso Senhor, se derrama nesse lugar. Jesus, nosso Senhor, derrama a tua graça sobre essas vidas. Ouve, Senhor, o clamor, ouve a lágrima, perceba a lágrima, Senhor, perceba a dor, vem com a tua misericórdia, vem com a tua transformação, Senhor, toca, cura, transforma. Ó Pai, tem casamentos aqui que estão quebrados, Senhor Jesus, ninguém sabe, é um segredo, mas eu quero te pedir, restaura o amor no coração dessa gente, em nome de Jesus. Ó Pai, tem marcas que são tão doloridas, que ficaram impregnadas na alma, que a gente parece que está amarrado no tempo e no espaço por elas, mas eu quero te pedir agora, Jesus, vem e desata os laços da alma, e começa a derramar graça libertadora e transformadora. Jesus, eu quero te pedir por salvação, tem pessoas aqui que ainda não receberam o Senhor como Salvador, ó Pai, conhecem toda a doutrina, mas não entendem ainda a grandeza do Senhor. Então eu agora quero te pedir, sela com teu Espírito Santo, vem, Senhor, e se derrama sobre esse teu povo, e que as misericórdias do Senhor se revelem nas nossas fraquezas. Ó Pai, eu anunciei uma mensagem aqui, que só o Senhor pode fazer. Eu estou anunciando que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Isso está nas Escrituras, Senhor. Então eu quero te pedir, revela o teu poder no meio desse povo, e que os teus sinais se manifestem na nossa fraqueza, e que a beleza do teu amor marque o nosso coração. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Se você está ajoelhado, fica de pé agora, tá? E você vai dar um abraço em quem está do teu lado, e vai dizer assim: Jesus ouviu a nossa oração. Fala, você precisa ouvir, tá? Jesus ouviu a nossa oração, viu? E vai nos abençoar. Eu não sei qual vai ser o próximo passo, como Ele vai fazer, não me pertence, mas pertence ao Senhor, e a obra de Deus vai acontecer na nossa vida. Amém? Que Deus seja louvado.